Cassas Markdown. A maioria das pessoas fracassa financeiramente, não porque o mundo seja injusto, mas porque insistem em cometer os mesmos erros idiotas repetidamente e ainda têm a audácia de culpar o sistema, o governo ou a má sorte. Vou te contar algo que aprendi depois de décadas observando fortunas sendo construídas e destruídas. O dinheiro não foge de você por acidente. Você o expulsa ativamente através de armadilhas mentais que alimenta todos os dias sem perceber. Durante os próximos minutos, vou desmontar 7 armadilhas financeiras que mantêm você pobre. E garanto que pelo menos 3 delas você está caindo neste exato momento. Não vou te motivar, não vou te vender sonhos, vou apenas mostrar a verdade nua e crua sobre por que você continua no mesmo lugar enquanto outros avançam. Diga nos comentários agora mesmo se você já tomou uma decisão financeira que sabia ser estúpida e mesmo assim foi em frente, porque essa honestidade brutal consigo mesmo é o primeiro passo para parar de sabotar seu próprio futuro. Passei minha vida inteira estudando o comportamento humano em relação ao dinheiro, não como um acadêmico distante, mas como alguém que viu de perto bilhões sendo ganhos e perdidos. Trabalhei ao lado de Warren Buffett por mais de 5 décadas na Berkshire Hathaway e posso te garantir uma coisa: as pessoas que ficam ricas não são necessariamente mais inteligentes que você, mas cometem significativamente menos estupidezes. Essa é a diferença real. Enquanto você busca a próxima grande ideia, o próximo atalho brilhante, o investidor sensato está simplesmente evitando as armadilhas óbvias que destroem a maioria das pessoas. Evitar a estupidez é mais fácil do que buscar a genialidade, mas ninguém quer ouvir isso porque não é sexy, não vende cursos. A verdade é que você não precisa de uma estratégia revolucionária para prosperar financeiramente. Você precisa parar de fazer as coisas idiotas que está fazendo agora. A primeira armadilha que mantém você pobre é algo que chamo de ilusão da complexidade. As pessoas acreditam que para ganhar dinheiro precisam entender fórmulas complicadas, gráficos sofisticados, termos técnicos que ninguém consegue pronunciar. Isso é absolutamente falso. Conheci um sujeito há alguns anos, vamos chamá-lo de Roberto, que tinha 3 diplomas universitários e passava os fins de semana estudando análise técnica, lendo relatórios de mercado, acompanhando dezenas de indicadores econômicos. Roberto estava convencido de que sua sofisticação intelectual o tornaria rico. Sabe o que aconteceu com Roberto? Ele perdeu dinheiro sistematicamente durante 15 anos. Por quê? Porque confundiu complexidade com competência. Enquanto isso, seu vizinho, um homem simples, que tinha uma pequena empresa de encanamento, acumulou uma fortuna modesta, mas sólida, simplesmente entendendo seu negócio profundamente, cobrando preços justos, reinvestindo lucros e evitando dívidas estúpidas. A complexidade é sedutora porque nos faz sentir inteligente, nos dá a sensação de que estamos fazendo algo especial, mas na realidade é apenas uma cortina de fumaça que esconde nossa falta de entendimento real. Warren sempre diz que se você não consegue explicar seu investimento para uma criança de 10 anos, provavelmente não entende o que está fazendo. Isso não é simplificação excessiva, é sabedoria destilada. As melhores decisões financeiras que tomei na vida foram as mais simples. Comprar empresas que entendia, manter por décadas, ignorar o ruído do mercado. As piores decisões foram quando tentei ser esperto demais, quando achei que havia encontrado algo que os outros não viam, quando me deixei seduzir pela complexidade aparente de uma oportunidade. A armadilha da complexidade te mantém pobre porque você gasta energia tentando entender o incompreensível em vez de dominar o básico. Você pula de estratégia em estratégia, de ativo em ativo, sempre buscando aquela fórmula mágica que finalmente vai te fazer rico, quando a verdade é que a fórmula já existe há séculos. Gaste menos do que ganha, invista a diferença em coisas que você genuinamente entende, tenha paciência e evite fazer besteiras. Mas isso não é emocionante? Não te faz sentir como um gênio financeiro? Então, você continua buscando a complexidade e continuará pobre por isso. Pense comigo por um segundo. Quantas vezes você deixou de fazer um investimento simples e sólido porque parecia óbvio demais, fácil demais,
e acabou colocando o dinheiro em algo complicado que prometia retornos extraordinários? Essa é a armadilha funcionando. O dinheiro ama a simplicidade. O ego ama a complexidade. Você precisa decidir qual dos dois quer servir. Compartilhe este vídeo com alguém que está complicando demais sua vida financeira, porque às vezes a melhor ajuda que podemos dar é um tapa de realidade. A segunda armadilha é o que chamo de tirania do agora. Vivemos em uma cultura que idolatra a gratificação instantânea, e isso está destruindo sua capacidade de construir riqueza real. Você quer resultados hoje? Quer ver seu dinheiro crescer esta semana? Quer sentir que está progredindo a cada momento? Essa mentalidade é veneno puro para a construção de patrimônio. Deixe-me contar sobre uma mulher que conheci. Vamos chamá-la de Márcia. Márcia ganhava um salário decente. Não era rica, mas também não passava necessidades. Todo mês ela recebia seu pagamento e imediatamente sentia aquela coceira, aquela necessidade urgente de fazer algo com o dinheiro. Comprava roupas que não precisava, trocava de celular anualmente, fazia pequenas viagens de fim de semana, jantava fora 3 vezes por semana. Nada extravagante, tudo dentro de suas possibilidades, tudo justificável. Márcia dizia que estava vivendo a vida, que não queria ser uma daquelas pessoas que guardam dinheiro e morrem sem aproveitar. 20 anos depois, Márcia continua trabalhando no mesmo emprego, continua com o mesmo padrão de vida, continua sem patrimônio significativo e agora começa a sentir o pânico de perceber que a aposentadoria está chegando e ela não tem absolutamente nada guardado. Enquanto isso, uma colega de trabalho dela, que ganhava o mesmo salário, que vivia de forma mais modesta, que resistia a essas pequenas tentações diárias, acumulou um patrimônio que permite hoje trabalhar por opção, não por necessidade. A diferença entre essas duas mulheres não foi sorte, não foi herança, não foi uma grande jogada financeira, foi simplesmente a capacidade de uma delas resistir à tirania do agora. O problema não é gostar de coisas boas, o problema é não entender o custo real de cada decisão de gratificação imediata. Quando você gasta R$100 hoje em algo supérfluo, não está apenas perdendo R$100, está perdendo o que esses R$100 poderiam se tornar em 20, 30 anos. Está perdendo liberdade futura em troca de prazer momentâneo. E o mais cruel é que esse prazer momentâneo nem é tão intenso assim. Você esquece dele em dias, às vezes em horas, mas o custo permanece para sempre. A tirania do agora te mantém pobre porque transforma você em um escravo de impulsos de curto prazo. Você trabalha para sustentar um estilo de vida que te dá prazer fugaz, mas te prende em um ciclo perpétuo de dependência financeira. Não estou dizendo que você deve viver como um monge, privando-se de tudo, guardando cada centavo como um avarento patológico. Estou dizendo que você precisa desenvolver a capacidade de adiar a gratificação, de pensar em termos de décadas, não de dias. As pessoas ricas que conheci, as verdadeiramente ricas, não aquelas que apenas aparentam riqueza, desenvolveram essa habilidade ao extremo. Elas conseguem olhar para uma tentação imediata e calcular mentalmente o custo de oportunidade. Conseguem sentir prazer maior na construção de patrimônio do que no consumo impulsivo. Isso não é uma característica inata. É uma habilidade que se treina, mas a maioria das pessoas nem tenta porque estão completamente dominadas pela tirania do agora. Reflita sobre suas últimas 10 compras. Quantas delas eram realmente necessárias? Quantas você ainda valoriza hoje? Quantas você nem lembra mais? Esse exercício simples revela o quanto você está sendo controlado pela tirania do agora. Deixe um comentário dizendo qual foi a última compra por impulso que você fez e se arrepende, porque reconhecer o padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. A terceira armadilha é a ilusão da renda. As pessoas confundem ganhar dinheiro com construir riqueza, e essa confusão as mantém presas em uma corrida sem fim. Você pode ganhar muito dinheiro e continuar pobre. Isso não é um paradoxo, é a realidade da maioria das pessoas. Conheci médicos, advogados, executivos que ganhavam salários de 6 dígitos e viviam no limite do cartão de crédito, sem patrimônio real, completamente dependentes do próximo salário. Como isso é possível?
porque eles caíram na armadilha de acreditar que renda é riqueza. Deixe-me ser brutalmente claro: renda é o que você ganha, riqueza é o que você acumula. São coisas completamente diferentes. Você pode ter uma renda alta e riqueza zero se gastar tudo o que ganha. Você pode ter uma renda modesta e construir riqueza significativa se gastar menos do que ganha e investir a diferença de forma inteligente. A armadilha da ilusão da renda funciona assim. Você consegue um aumento, um novo emprego melhor remunerado, um bônus inesperado, e imediatamente seu padrão de vida se expande para absorver essa nova renda. Compra um carro melhor, aluga um apartamento maior, começa a frequentar restaurantes mais caros, viaja para destinos mais sofisticados. Você sente que está progredindo porque sua renda aumentou, mas na realidade sua situação patrimonial não mudou nada. Às vezes até piorou porque agora tem mais compromissos financeiros. Esse fenômeno tem um nome: inflação de estilo de vida. É uma das forças mais destrutivas para a construção de patrimônio e praticamente ninguém fala sobre ela. Vou te contar sobre dois irmãos que conheci, vamos chamá-los de Paulo e André. Paulo se formou em engenharia, conseguiu um emprego excelente em uma multinacional, foi subindo na carreira, hoje ganha muito bem. André se formou em administração, trabalha em uma empresa menor, ganha consideravelmente menos que Paulo. Se você olhasse para esses dois irmãos superficialmente, diria que Paulo é o bem-sucedido, o que fez as escolhas certas. Mas se olhar o patrimônio líquido de cada um, a história é completamente diferente. André, que ganha menos, tem um patrimônio 3 vezes maior que Paulo. Como? Porque André entendeu desde cedo que renda não é riqueza. Quando André conseguia um aumento, ele não mudava seu padrão de vida, simplesmente direcionava o aumento adicional para investimentos. Paulo, por outro lado, a cada promoção, expandia seu estilo de vida proporcionalmente. Hoje, Paulo dirige um carro importado, mora em um bairro nobre, usa roupas de marca, viaja para o exterior regularmente, mas não tem patrimônio significativo. André dirige um carro simples, mora em um apartamento modesto, veste-se de forma básica, viaja ocasionalmente, mas tem investimentos que geram renda passiva crescente. Quem é mais rico? Quem tem mais liberdade? Quem dorme melhor à noite? A resposta é óbvia. Mas a maioria das pessoas continua escolhendo o caminho de Paulo porque confunde a aparência de riqueza com riqueza real. A ilusão da renda te mantém pobre, porque te faz acreditar que o problema é sempre ganhar mais, nunca gastar menos ou investir melhor. Você fica preso em uma corrida eterna por renda maior, sem nunca parar para construir patrimônio real. E o mais trágico é que quanto mais você ganha, mais difícil fica escapar dessa armadilha, porque seu ego se torna cada vez mais investido em manter as aparências, em demonstrar seu sucesso através do consumo conspícuo. Faça este exercício mental. Se você perdesse sua fonte de renda hoje, quanto tempo conseguiria manter seu padrão de vida atual? Se a resposta é menos de 1 ano, você não é rico, não importa quanto ganha. Você é um escravo de alta renda, nada mais. Inscreva-se no canal se você quer aprender a diferença entre parecer rico e ser rico, porque essa distinção vai mudar completamente sua relação com dinheiro. A quarta armadilha é o que chamo de falácia da diversificação ignorante. Todo mundo te diz para diversificar, e isso virou um mantra inquestionável no mundo financeiro. Diversifique seus investimentos, dizem. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso soa sensato, soa prudente, soa como conselho de especialista. O problema é que a maioria das pessoas interpreta a diversificação como comprar um pouco de tudo sem entender nada. Isso não é diversificação inteligente, é diluição de atenção e garantia de mediocridade. Deixe-me ser claro, diversificação faz sentido se você não sabe o que está fazendo, se você não tem capacidade ou tempo para entender profundamente onde está colocando seu dinheiro, então sim, diversifique amplamente, compre fundos de índice, distribua seu risco, aceite retornos medianos. Não há nada de errado com essa abordagem, na verdade é muito melhor do que a maioria das alternativas, mas não confunda isso com a estratégia de construção de riqueza significativa.
As grandes fortunas não foram construídas através de diversificação ampla, foram construídas através de concentração inteligente. Warren construiu a fortuna dele concentrando em poucas empresas que entendia profundamente. Eu fiz o mesmo. Conheci um empresário, vamos chamá-lo de Fernando, que tinha economizado um valor razoável ao longo de anos de trabalho. Fernando procurou um consultor financeiro que o aconselhou a diversificar amplamente. Um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em títulos, um pouco em commodities, um pouco em criptomoedas, um pouco em fundos internacionais. Fernando seguiu o conselho à risca. 10 anos depois, seu patrimônio tinha crescido modestamente, acompanhando mais ou menos a inflação, nada espetacular. Enquanto isso, um amigo dele, que tinha o mesmo valor inicial, concentrou tudo na construção de um único negócio que entendia profundamente, uma pequena rede de lavanderias em bairros. Esse amigo estudou o setor, entendeu a operação, aperfeiçoou processos, expandiu metodicamente. 10 anos depois, esse negócio vale 10 vezes o investimento inicial e gera fluxo de caixa mensal significativo. A diferença não foi sorte, foi concentração inteligente versus diversificação ignorante. A armadilha aqui é sutil. Diversificação te protege de grandes perdas, mas também te protege de grandes ganhos. Quando você diversifica amplamente, sem entendimento profundo, está essencialmente admitindo que não sabe o que está fazendo e esperando que a média do mercado te salve. Novamente, não há nada de errado com isso se você genuinamente não tem competência ou interesse em entender investimentos. Mas não se iluda achando que essa estratégia vai te fazer rico. A diversificação ignorante te mantém pobre, porque dilui seus recursos, sua atenção e seu potencial de retorno. Você acaba com um portfólio cheio de coisas que não entende, não acompanha e não pode gerenciar ativamente. Quando algo vai mal, você nem sabe por quê. Quando algo vai bem, o impacto no seu patrimônio total é insignificante, porque você tem apenas uma pequena fração alocada ali. O caminho para a riqueza real é diferente. Desenvolva competência profunda em uma área. Concentre recursos onde você tem vantagem informacional ou operacional. Acompanhe ativamente, ajuste conforme necessário. Isso requer trabalho, requer aprendizado, requer coragem de concentrar em vez de diluir. A maioria das pessoas não está disposta a fazer esse esforço. Então se esconde atrás do conselho genérico de diversificação e depois se pergunta por que seus resultados são tão medianos. Estou te dizendo algo que poucos consultores financeiros vão admitir. Se você quer retornos extraordinários, precisa fazer coisas não ordinárias. Diversificação ampla é, por definição, ordinária. Produz resultados ordinários. Se você está satisfeito com isso, ótimo, siga em frente. Mas se você quer construir riqueza real, precisa desenvolver competência concentrada e ter coragem de alocar recursos significativos onde essa competência existe. Quantos investimentos você tem hoje? Você consegue explicar profundamente cada um deles? Você acompanha ativamente o desempenho e entende os fatores que o influenciam? Se a resposta é não, você está praticando diversificação ignorante. Comente abaixo quantos investimentos diferentes você tem e seja honesto sobre quantos deles você realmente entende. Atentado, a quinta armadilha é escravidão da dívida disfarçada de oportunidade. Vivemos em uma sociedade que normalizou completamente a dívida, que a transformou em ferramenta financeira aceitável, até recomendável em certos casos. Você ouve pessoas falando sobre dívida boa e dívida ruim, sobre alavancagem inteligente, sobre usar o dinheiro dos outros para construir patrimônio. Tudo isso pode ser verdade em contextos muito específicos, mas para a vasta maioria das pessoas, dívida é simplesmente um mecanismo de empobrecimento disfarçado de oportunidade. Deixe-me ser extremamente direto. Se você não é um investidor sofisticado com fluxo de caixa previsível e robusto, dívida não é sua amiga, é seu inimigo. Cada real que você deve é um real que trabalha contra você, que corrói seu patrimônio através de juros, que limita sua liberdade e que te força a tomar decisões por necessidade em vez de por estratégia.
Conheci um jovem casal, vamos chamá-los de Ricardo e Juliana, que se formaram na universidade, conseguiram empregos razoáveis e imediatamente começaram a construir a vida que achavam que mereciam. Financiaram um carro novo porque precisavam de transporte confiável para trabalhar. Financiaram móveis para o apartamento alugado porque queriam um espaço bonito para receber amigos. Usaram um cartão de crédito para uma lua de mel memorável porque só se casa uma vez na vida. Fizeram um empréstimo pessoal para pagar o casamento porque a família esperava uma celebração adequada. Cada decisão individualmente parecia justificável, razoável, até prudente, mas o efeito cumulado foi devastador. Ricardo e Juliana passaram os próximos 10 anos de vida trabalhando essencialmente para pagar dívidas que financiaram consumo passado. Cada aumento de salário que conseguiam era imediatamente absorvido por parcelas de dívidas antigas ou por novas dívidas que faziam para manter o padrão de vida. Eles estavam presos em uma esteira financeira, correndo cada vez mais rápido apenas para ficar no mesmo lugar. A armadilha da dívida te mantém pobre porque inverte completamente a lógica da construção de patrimônio. Em vez de seu dinheiro trabalhar para você através de investimentos que geram retorno, você trabalha para o dinheiro através de dívidas que geram custo. Os juros que você paga em dívidas são o oposto exato dos juros compostos que você deveria estar recebendo em investimentos. Cada mês que você paga juros de cartão de crédito, de financiamento de carro, de empréstimo pessoal, você está transferindo riqueza de você para o credor. Você está literalmente trabalhando para enriquecer outra pessoa. E o mais perverso é que a sociedade moderna tornou isso tão fácil, tão acessível, tão normalizado, que você nem percebe o que está acontecendo. Você acha que está usando ferramentas financeiras sofisticadas, que está gerenciando seu fluxo de caixa de forma inteligente, quando, na realidade, está apenas se afundando progressivamente em um buraco do qual fica cada vez mais difícil sair. Vou te dar uma regra simples que segui a vida inteira. Só pegue dívida se o ativo que você está financiando gera fluxo de caixa maior que o custo da dívida. Se você está pegando dívida para financiar consumo, para comprar ativos que se depreciam, para manter um estilo de vida que sua renda atual não suporta, você está cavando seu próprio túmulo financeiro. Não importa quão baixa seja a taxa de juros, quão longas sejam as parcelas, quão conveniente pareça no momento, dívida para consumo é veneno. Ponto final. Agora, existem exceções. Uma hipoteca para comprar uma casa que você pode confortavelmente pagar pode fazer sentido dependendo do mercado e da sua situação. Um empréstimo para a educação que genuinamente aumenta a sua capacidade de ganho pode fazer sentido. Um financiamento para um negócio que gera retorno pode fazer sentido. Mas note o padrão: todas essas exceções envolvem ativos que geram valor futuro, não consumo que gera prazer momentâneo. E mesmo nesses casos, você precisa ser extremamente conservador nas suas projeções, extremamente cuidadoso com os termos, extremamente disciplinado na execução. A maioria das pessoas não é. A maioria das pessoas usa dívida de forma emocional, impulsiva, justificando-a através de racionalizações elaboradas que mascaram o simples fato de que estão gastando dinheiro que não têm em coisas que não precisam. Faça uma lista agora de todas as suas dívidas. Some o total que você está pagando em juros mensalmente. Multiplique por 12. Esse é o custo anual de suas decisões passadas de usar dívida. Agora, imagine se você tivesse investido esse valor anual nos últimos 5 anos. Quanto você teria hoje? Esse exercício não é para te fazer sentir mal. É para te fazer entender o custo real da escravidão da dívida. Compartilhe este vídeo com alguém que está considerando fazer uma dívida para consumo. Você pode estar salvando o futuro financeiro dessa pessoa. A sexta armadilha é o que chamo de síndrome do conhecimento superficial. A internet democratizou o acesso à informação, o que é maravilhoso, mas também criou uma geração de pessoas que confundem exposição à informação com o entendimento profundo. Você assiste alguns vídeos no YouTube sobre investimentos, lê alguns artigos sobre economia, acompanha alguns influenciadores financeiros e, de repente, se sente qualificado para tomar decisões financeiras complexas. Isso é extremamente perigoso,
Conhecimento superficial é pior que ignorância porque te dá confiança sem competência. Te faz acreditar que entende quando, na realidade, está apenas arranhando a superfície. Deixe-me contar sobre um rapaz, vamos chamá-lo de Tiago, que descobriu o mundo dos investimentos através das redes sociais. Tiago começou a seguir traders de sucesso, assistir lives sobre mercado financeiro, ler posts sobre oportunidades de investimento. Em poucas semanas, Tiago se sentia um experto. Ele entendia os termos, conseguia repetir as estratégias que via online, participava de discussões em grupos de investimento. Tiago pegou suas economias e começou a operar no mercado, seguindo as dicas que via, as estratégias que aprendia, os padrões que identificava. 6 meses depois, Tiago tinha perdido 40% do seu capital. O que aconteceu? Tiago confundiu conhecimento superficial com expertise real. Ele sabia o suficiente para ser perigoso, mas não o suficiente para ser competente. Entender a terminologia não é o mesmo que entender os fundamentos. Saber executar uma estratégia não é o mesmo que saber quando executá-la. Conseguir repetir o que outros dizem não é o mesmo que ter julgamento independente. A síndrome do conhecimento superficial te mantém pobre porque te leva a tomar decisões que estão além da sua competência real. Você se expõe a riscos que não entende completamente. Você ignora nuances que são críticas. Você superestima sua habilidade de navegar situações complexas. E o pior é que quanto mais conhecimento superficial você acumula, mais confiante você fica, criando uma espiral perigosa onde sua confiança cresce mais rápido que sua competência. Isso é o oposto exato do que deveria acontecer. À medida que você aprende mais profundamente sobre qualquer assunto complexo, você deveria se tornar mais humilde, mais consciente do que não sabe, mais cauteloso nas suas decisões. Mas conhecimento superficial produz o efeito contrário, arrogância baseada em ilusão de entendimento. Passei décadas estudando negócios e investimentos, e quanto mais aprendo, mais percebo o quanto não sei. Essa humildade intelectual é fundamental para evitar riscos catastróficos. Quando você reconhece os limites do seu conhecimento, você naturalmente se torna mais conservador, mais criterioso, mais focado em permanecer dentro do seu círculo de competência. Mas a pessoa com conhecimento superficial não tem essa sabedoria. Ela acha que sabe o suficiente, então se arrisca em territórios onde não tem qualificação real. O antídoto para essa armadilha não é parar de aprender, obviamente, é aprender de forma mais profunda e mais honesta. Quando você estuda algo, não se contente com entender o básico. Vá a fundo, leva livros completos, não apenas resumos. Estude casos históricos, não apenas teorias atuais. Questione suas próprias conclusões. Procure ativamente por informações que contradigam suas crenças. Desenvolva o hábito de dizer não sei muito mais frequentemente do que dizer eu sei e, principalmente, reconheça que verdadeira expertise leva anos, às vezes décadas, para desenvolver. Não existe atalho. Você não vai se tornar um investidor competente assistindo vídeos por algumas semanas. Você não vai entender profundamente um setor lendo alguns artigos. Você não vai desenvolver julgamento sólido sem experiência real, sem erros reais, sem aprendizado doloroso ao longo do tempo. A síndrome do conhecimento superficial é particularmente perigosa hoje porque a quantidade de informação disponível cria a ilusão de que aprendizado é rápido e fácil. Não é. Aprendizado profundo é lento, difícil e desconfortável. Requer que você confronte sua própria ignorância repetidamente, que você admita quando está errado, que você reconstrua seu entendimento do zero múltiplas vezes. A maioria das pessoas não está disposta a fazer esse trabalho, então fica na superfície, acumulando informação sem desenvolver sabedoria e depois se pergunta por que suas decisões financeiras produzem resultados tão ruins. Pense na última decisão financeira importante que você tomou. Quanto tempo você dedicou estudando profundamente antes de decidir? Você procurou ativamente por perspectivas contrárias? Você testou suas suposições? Você consultou pessoas com expertise genuína? Se a resposta é não, você provavelmente estava operando com conhecimento superficial.
Deixe um comentário sobre um tema financeiro que você pensava entender bem, mas depois descobriu ser muito mais complexo do que imaginava. A sétima e última armadilha é talvez a mais insidiosa de todas: a ilusão de que você tem tempo. As pessoas jovens especialmente caem nessa armadilha com frequência devastadora. Você está nos seus 20, 30 anos e o futuro parece infinitamente distante. A aposentadoria é algo que acontece com pessoas velhas, não com você. Você tem décadas pela frente. Então por que se preocupar agora? Por que fazer sacrifícios hoje, quando você tem tanto tempo para corrigir o curso depois? Essa mentalidade é absolutamente destrutiva, porque ignora completamente o poder dos juros compostos e o custo brutal de começar tarde. Deixe-me te mostrar, com números simples, por que essa armadilha é tão cruel. Imagine duas pessoas. Ana começa a investir R$ 1.000 por mês aos 25 anos e continua até os 35. Então, para completamente, investiu um total de 120 mil ao longo de 10 anos. Bruno, por outro lado, adia o início. Ele aproveita os 20 anos, gasta tudo o que ganha, vive o momento. Aos 35 anos, Bruno finalmente começa a investir, mas agora investir R$ 1.000 por mês até os 65 anos, 30 anos de investimento contínuo, Bruno investiu um total de R$ 360 mil, 3 vezes mais que Ana, assumindo um retorno anual de 10%. Quanto cada um tem aos 65 anos? Ana, que investiu apenas R$ 120 mil, mas começou cedo, tem aproximadamente R$ 3 milhões. Bruno, que investiu R$ 360 mil, mas começou tarde, tem aproximadamente R$ 2 milhões. Ana investiu menos da metade, mas terminou com mais. Por quê? Porque ela deu tempo para os juros compostos trabalharem. Esses 10 anos iniciais que Bruno perdeu aproveitando a vida custaram a ele R$ 1 milhão no final. Cada ano que você adia começar a investir seriamente, não custa apenas o valor que você deixou de investir naquele ano, custa todo o crescimento composto que esse valor teria gerado ao longo de décadas. É um custo exponencial, não linear, e a maioria das pessoas simplesmente não consegue visualizar isso até que seja tarde demais. Conheci inúmeras pessoas na faixa dos 50 anos que me procuraram pedindo conselhos sobre como recuperar o tempo perdido. A verdade brutal que tive que dizer a elas é que você não pode recuperar tempo perdido em investimentos. Você pode começar agora. Você pode fazer o melhor possível com o tempo que resta, mas você nunca vai recuperar o poder daqueles anos iniciais que desperdiçou. A ilusão de que você tem tempo te mantém pobre porque te rouba do seu ativo mais valioso, tempo para crescimento composto. Dinheiro pode ser reposto. Tempo não pode. Cada dia que passa sem você investir é um dia perdido para sempre em termos de potencial de crescimento. E o mais cruel é que quando você é jovem e tem mais tempo, geralmente tem menos dinheiro para investir. Quando você é mais velho e finalmente tem mais dinheiro, você tem menos tempo para deixá-lo crescer. A janela ideal é estreita. Você precisa começar cedo mesmo com valores pequenos. R$ 1.000 por mês aos 25 anos vale infinitamente mais que R$ 5.000 por mês aos 45 anos em termos de resultado final. Mas a maioria das pessoas inverte essa lógica. Elas dizem: vou esperar ganhar mais para começar a investir seriamente. Vou aproveitar agora enquanto sou jovem e me preocupar com isso depois. Vou focar em curtir a vida agora e construir patrimônio mais tarde. Todas essas frases são racionalizações que mascaram procrastinação e falta de disciplina. A verdade é que você nunca vai sentir que é o momento perfeito para começar a investir seriamente. Sempre vai haver algo mais urgente, mais atraente, mais divertido para fazer com seu dinheiro. Você precisa começar de qualquer jeito, começar cedo, começar com o que tem, mesmo que pareça insignificante. R$ 100 por mês investidos consistentemente, desde os 20 anos vão produzir resultados surpreendentes aos 60. R$ 0 investidos até os 40 vão produzir exatamente zero, não importa quanto você ganhe depois. A matemática é implacável, indiferente às suas desculpas, às suas intenções, aos seus arrependimentos futuros. Ou você respeita o tempo,
e usa o poder dos juros compostos a seu favor. Ou você desperdiça o tempo, passa o resto da vida trabalhando por necessidade em vez de por escolha. Calcule agora quantos anos você tem até a aposentadoria. Multiplique pelo valor que você poderia investir mensalmente se realmente priorizasse isso. Esse é o potencial que você tem pela frente se começar hoje. Agora calcule quantos anos você já desperdiçou sem investir seriamente. Multiplique pelo valor que você poderia ter investido. Esse é o custo da sua procrastinação até agora. Esses números deveriam te chocar o suficiente para agir imediatamente. Inscreva-se no canal e ative as notificações se você quer continuar recebendo verdades brutais que podem mudar sua vida financeira antes que seja tarde demais. Agora que expus essas 7 armadilhas, preciso falar sobre algo que permeia todas elas: a psicologia por trás das decisões financeiras ruins. Você não cai nessas armadilhas por falta de inteligência. Você cai porque é humano. E humanos têm vieses cognitivos que sabotam decisões racionais. Entender esses vieses não vai te imunizar completamente contra eles, mas vai te dar uma chance de reconhecê-los quando estiverem operando e talvez resistir à sua influência. O primeiro viés fundamental é o que chamamos de viés de confirmação. Você tende a buscar, interpretar e lembrar informações de uma forma que confirma suas crenças pré-existentes. Se você acredita que uma certa ação vai subir, você vai naturalmente prestar mais atenção às notícias positivas sobre essa empresa e ignorar ou minimizar as notícias negativas. Se você acredita que imóveis são sempre um bom investimento, você vai lembrar de todos os casos de sucesso e esquecer dos inúmeros casos de pessoas que perderam dinheiro. Esse viés é extremamente poderoso e opera quase completamente no nível subconsciente. Você não percebe que está fazendo isso. Você genuinamente acredita que está avaliando informações objetivamente, quando na realidade está apenas filtrando tudo através das suas crenças existentes. O antídoto é forçar-se ativamente a buscar perspectivas contrárias. Antes de fazer qualquer investimento significativo, dedique tempo igual procurando razões pelas quais essa pode ser uma má ideia. Procure ativamente por pessoas que discordam de você e ouça genuinamente seus argumentos. Isso é desconfortável, vai contra seus instintos naturais, mas é absolutamente essencial para tomar decisões racionais. O segundo viés crítico é o viés de ancoragem. Você tende a confiar demais na primeira informação que recebe sobre um assunto. Se você vê uma ação sendo negociada a R$ 100 e depois cai para 50, você tende a pensar que está barata porque está ancorado no preço de R$ 100. Mas talvez 50 ainda seja caro. Talvez a empresa tenha mudado fundamentalmente, talvez 100 nunca tenha sido um preço justo para começar. A âncora inicial distorce todo o seu julgamento subsequente. Isso acontece constantemente em negociações também. Se o vendedor de um carro pede R$ 30.000 e você consegue baixar para 25, você sente que fez um bom negócio porque está ancorado nos 30.000 iniciais. Mas talvez o carro valha apenas 20.000 no mercado. Talvez o vendedor tenha deliberadamente começado com um preço inflado sabendo que você ia negociar para baixo. A âncora te fez sentir que ganhou, quando na realidade você ainda pagou demais. O antídoto é sempre fazer sua própria avaliação independente antes de ser exposto a qualquer preço ou oferta. Pesquise valores de mercado. Analise fundamentos. Chegue a um número baseado em critérios objetivos antes de ver o que está sendo pedido. Isso te protege de ser manipulado por âncoras artificiais. O terceiro viés devastador é o viés de disponibilidade. Você tende a superestimar a probabilidade de eventos que consegue lembrar facilmente. Se você conhece alguém que ficou rico com criptomoedas, você vai superestimar suas chances de ficar rico com criptomoedas também. Se você viu notícias sobre alguém perdendo tudo na bolsa, você vai superestimar o risco de investir em ações. Eventos recentes, eventos dramáticos, eventos que aconteceram com pessoas próximas a você têm peso desproporcional no seu julgamento porque estão facilmente disponíveis na sua memória. Mas a facilidade de recordação não tem relação com probabilidade real. Milhares de pessoas perdem dinheiro silenciosamente em investimentos ruins, mas você só ouve sobre os casos extremos.
Centenas de pessoas constroem riqueza lentamente através de investimentos conservadores, mas essas histórias não viralizam, não aparecem nas notícias, não ficam gravadas na sua memória. O antídoto é confiar em dados estatísticos em vez de anedotas memoráveis. Procure estudos amplos, análises de longo prazo, evidências sistemáticas em vez de histórias individuais impressionantes. Isso é menos emocionante, menos envolvente, mas infinitamente mais confiável para tomar decisões. O quarto viés crucial é o excesso de confiança. As pessoas sistematicamente superestimam suas próprias habilidades e conhecimentos. Estudos mostram que 90% dos motoristas acreditam que dirigem melhor que a média, o que é obviamente impossível. O mesmo acontece com investimentos. A maioria das pessoas acredita que pode superar o mercado, que pode identificar oportunidades que outros perderam, que pode cronometrar entradas e saídas perfeitamente. A realidade é que a vasta maioria dos investidores profissionais não consegue superar índices de mercado consistentemente ao longo do tempo. Mas você, sem treinamento formal, sem experiência significativa, sem dedicação integral, acha que pode fazer melhor? Isso é excesso de confiança em ação e é particularmente perigoso porque te leva a assumir riscos que não deveria, a fazer apostas que estão além da sua competência, a ignorar conselhos prudentes porque você acha que sabe melhor. O antídoto é a humildade forçada. Mantenha um registro de todas as suas previsões e decisões de investimento. Revise regularmente para ver quão frequentemente você estava certo versus errado. A maioria das pessoas que faz isso fica chocada ao descobrir quão ruim é seu histórico. Esse confronto com a realidade é doloroso, mas necessário para calibrar seu nível de confiança de volta à realidade. O quinto viés pernicioso é a aversão à perda. As pessoas sentem a dor de perder dinheiro aproximadamente 2 vezes mais intensamente do que sentem o prazer de ganhar a mesma quantia. Isso leva a comportamentos irracionais como segurar investimentos perdedores por tempo demais, na esperança de recuperar, ou vender investimentos vencedores cedo demais para garantir o ganho. Você já viu isso em ação? Você compra uma ação que cai 20% e você segura, porque não quer realizar a perda, não quer admitir que estava errado. Enquanto isso, outra ação que você comprou subiu 20% e você vende imediatamente para garantir o lucro. O resultado líquido é que seu portfólio fica cheio de perdedores que você não vende e vazio de vencedores que você vendeu cedo demais. Isso é exatamente o oposto do que você deveria fazer. Você deveria cortar perdas rapidamente quando percebe que estava errado e deixar ganhos correrem quando está certo. Mas a aversão à perda inverte essa lógica. O antídoto é estabelecer regras mecânicas antes de entrar em qualquer investimento. Decida antecipadamente em que ponto você vai sair se as coisas derem errado e em que condições você vai sair se as coisas derem certo. Então executo essas regras sem emoção, sem renegociar com você mesmo no momento da decisão. O sexto viés importante é o efeito manada. Humanos são animais sociais e você tem uma tendência profunda de fazer o que outros ao seu redor estão fazendo. Quando todo mundo está comprando imóveis, você sente pressão para comprar também. Quando todo mundo está investindo em uma certa ação da moda, você não quer ficar de fora. Quando seus amigos estão gastando em restaurantes caros e viagens exóticas, você sente que deveria fazer o mesmo. Esse instinto de seguir a manada foi útil evolutivamente quando nossos ancestrais precisavam saber onde encontrar comida ou evitar perigos, mas é desastroso para decisões financeiras. Os melhores investimentos geralmente são feitos quando você vai contra a manada, quando você compra o que outros estão vendendo em pânico ou evita o que outros estão comprando em euforia. Warren tem uma frase famosa: seja medroso quando outros são gananciosos e ganancioso quando outros são medrosos. Isso soa simples, mas é extremamente difícil de executar porque requer que você resista a pressões sociais intensas. O antídoto é desenvolver independência intelectual genuína. Isso não significa ser contrário apenas por ser. Significa ter convicções baseadas em análise própria e ter coragem de manter essas convicções mesmo quando outros discordam.
Isso requer confiança calibrada, não excesso de confiança, mas confiança baseada em trabalho árduo e pensamento claro. O sétimo viés crítico é o viés de recência. Você tende a dar peso excessivo a eventos recentes e assumir que tendências recentes vão continuar indefinidamente. Se a bolsa subiu nos últimos 3 anos, você assume que vai continuar subindo. Se imóveis se valorizaram consistentemente, você assume que sempre vão se valorizar. Se uma estratégia de investimento funcionou recentemente, você assume que vai continuar funcionando. Mas mercados são cíclicos, não lineares. O que funcionou recentemente muitas vezes para de funcionar exatamente quando todo mundo se convence de que vai continuar para sempre. As maiores bolhas financeiras da história foram alimentadas pelo viés de recência. Tulipas na Holanda, ações de internet no final dos anos 90, imóveis antes de 2008, criptomoedas em 2017. Em cada caso, as pessoas extrapolaram o passado recente indefinidamente para o futuro e ficaram chocadas quando a realidade se reacertou. O antídoto é estudar história. Entenda que ciclos existem, que nada sobe para sempre, que reversão à média é uma das forças mais poderosas em finanças. Quando algo teve um desempenho excepcionalmente bom recentemente, seja mais cauteloso, não mais confiante. Quando algo teve um desempenho excepcionalmente ruim recentemente, considere se pode ser uma oportunidade, não uma confirmação de que é ruim para sempre. Esses vieses cognitivos não são falhas de caráter, são características da arquitetura mental humana. Todos nós os temos, incluindo eu. A diferença entre pessoas que tomam boas decisões financeiras e pessoas que tomam más decisões não é a ausência desses vieses, é o reconhecimento deles e a implementação de sistemas para mitigar seu impacto. Você precisa construir processos de decisão que forcem racionalidade mesmo quando suas emoções e instintos estão puxando você em outra direção. Você precisa ter disciplina para seguir esses processos mesmo quando é desconfortável, especialmente quando é desconfortável. Você precisa ter humildade para reconhecer quando está sendo influenciado por vieses e coragem para corrigir o curso. Qual desses vieses você reconhece operando mais fortemente em suas próprias decisões? Seja honesto consigo mesmo, porque reconhecer o problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Comente abaixo. Qual viés você acha que te custou mais dinheiro até agora na vida? Quero agora falar sobre algo que raramente é discutido, mas que é absolutamente fundamental: a relação entre caráter e sucesso financeiro. As pessoas acreditam que sucesso financeiro é principalmente uma questão de inteligência, de educação, de oportunidades, de sorte. Todos esses fatores importam, claro, mas na minha experiência, caráter importa mais do que qualquer um deles. Deixe-me explicar o que quero dizer com caráter neste contexto. Estou falando sobre um conjunto de qualidades que determinam como você se comporta quando ninguém está olhando, como você toma decisões quando enfrenta tentações, como você reage quando as coisas ficam difíceis. Integridade é a primeira e mais fundamental dessas qualidades. Você precisa ser capaz de confiar em si mesmo para fazer o que disse que faria, para manter compromissos consigo mesmo, para seguir seus próprios princípios mesmo quando é inconveniente. Se você não pode confiar em si mesmo, como pode esperar construir qualquer coisa de valor duradouro? Conheci pessoas brilhantes que nunca construíram patrimônio significativo porque não tinham integridade consigo mesmas. Elas estabeleciam metas e as abandonavam na primeira dificuldade. Prometiam a si mesmas que iam economizar e gastavam tudo no final do mês. Decidiam seguir um plano de investimento e mudavam completamente de direção baseadas em emoções momentâneas. Falta de integridade pessoal destrói qualquer possibilidade de sucesso financeiro, porque sucesso financeiro requer consistência ao longo de anos. Você não pode ser consistente se não mantém compromissos consigo mesmo. Disciplinar é a segunda qualidade essencial de caráter. Disciplinar é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, independentemente de como você se sente no momento. Você vai ter dias em que não quer economizar, dias em que quer gastar tudo em algo supérfluo, dias em que quer desistir do seu plano de longo prazo. Disciplina é o que te mantém no caminho nesses dias.
Não é motivação, porque motivação é emocional e flutua. Disciplina é estrutural, é hábito, é sistema. Você constrói disciplina através de pequenas vitórias repetidas. Cada vez que você resiste a uma tentação de curto prazo, em favor de um objetivo de longo prazo, você fortalece seu músculo de disciplina. Cada vez que você cede, você o enfraquece. É realmente assim simples. As pessoas disciplinadas não são necessariamente mais fortes ou mais determinadas por natureza. Elas simplesmente construíram esse músculo através de prática repetida ao longo do tempo. E uma vez que você tem disciplina forte, decisões financeiras corretas se tornam quase automáticas. Você nem precisa pensar muito. Você simplesmente faz o que sabe ser certo porque é quem você é. Paciência é a terceira qualidade crítica. Vivemos em um mundo que valoriza velocidade, que celebra sucesso rápido, que promete resultados instantâneos, mas construção de riqueza real é fundamentalmente um jogo de longo prazo. Requer que você plante sementes hoje que só vão dar frutos daqui a anos, talvez décadas. Requer que você resista à tentação de colher cedo, de desistir quando os resultados não aparecem imediatamente, de mudar de estratégia toda vez que algo mais excitante aparece. Paciência não é passividade, não é simplesmente esperar que coisas boas aconteçam. É a capacidade ativa de manter o curso, de continuar executando seu plano mesmo quando parece que nada está acontecendo, de confiar no processo quando os resultados ainda não são visíveis. As pessoas impacientes pulam de oportunidade em oportunidade, sempre buscando resultados rápidos. E, ironicamente, acabam levando muito mais tempo para construir qualquer coisa significativa. As pessoas pacientes escolhem um caminho sólido e o seguem consistentemente, e acabam chegando muito mais longe, muito mais rápido, mesmo que cada passo individual seja mais lento. Humildade é a quarta qualidade essencial. Humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos sobre si mesmo. É reconhecer que você não sabe tudo, que você pode estar errado, que você pode aprender com outros, que você precisa continuamente questionar suas próprias suposições. Pessoas arrogantes tomam decisões financeiras terríveis porque superestimam seu próprio conhecimento e subestimam riscos. Pessoas humildes tomam decisões melhores porque reconhecem suas limitações, buscam conselho, fazem perguntas, admitem erros rapidamente. Humildade também te protege de um dos maiores destruidores de riqueza, o ego. Pessoas com egos grandes precisam demonstrar sucesso, precisam impressionar outros, precisam provar que são especiais. Isso leva a gastos conspícuos, a riscos desnecessários, a decisões baseadas em aparência, em vez de substância. Pessoas humildes não precisam provar nada a ninguém. Então fazem escolhas baseadas em lógica e em seus próprios objetivos reais, não em impressionar espectadores. Responsabilidade é a quinta qualidade crucial. Você precisa aceitar responsabilidade completa pelos seus resultados financeiros. Não culpe a economia, não culpe seu empregador, não culpe sua educação, não culpe sua família, não culpe sua sorte. Todas essas coisas podem ser fatores, mas enquanto você as usa como desculpas, você permanece impotente. Responsabilidade é poder. Quando você aceita que seus resultados são consequência das suas decisões, você recupera o poder de mudar esses resultados através de decisões diferentes. Pessoas que culpam circunstâncias externas ficam presas porque estão esperando que circunstâncias externas mudem. Pessoas que aceitam responsabilidade avançam porque focam em mudar o que podem controlar, suas próprias ações e decisões. Isso não significa que circunstâncias externas não importam. Significa que focar nelas é improdutivo. Você não pode controlar a economia, mas pode controlar quanto economiza. Você não pode controlar o mercado, mas pode controlar em que investe e por quanto tempo mantém. Você não pode controlar sua história passada, mas pode controlar suas escolhas futuras. Essas qualidades de caráter não são inatas, não são determinadas geneticamente, não são distribuídas aleatoriamente no nascimento. São habilidades que você desenvolve através de prática deliberada, através de escolhas repetidas, através de compromisso consciente com certos princípios. E aqui
está a boa notícia. Desenvolver essas qualidades não requer recursos financeiros, não requer educação formal, não requer permissão de ninguém. Você pode começar hoje, agora mesmo, independentemente da sua situação atual. Cada pequena decisão que você toma é uma oportunidade de fortalecer ou enfraquecer essas qualidades. Quando você mantém um compromisso pequeno consigo mesmo, você constrói integridade. Quando você resiste a uma tentação menor, você constrói disciplina. Quando você espera um dia extra antes de fazer uma compra impulsiva, você constrói paciência. Quando você admite que não entende algo em vez de fingir que entende, você constrói humildade. Quando você aceita consequências de uma má decisão, em vez de culpar outros, você constrói responsabilidade. Essas pequenas vitórias se acumulam, se compostas, se transformam em caráter sólido que sustenta sucesso financeiro de longo prazo. Pense na pessoa que você quer ser daqui a 10 anos. Que qualidades de caráter essa pessoa tem? Agora, olhe para suas decisões de hoje. Elas estão te movendo em direção a essa pessoa ou te afastando dela? Seja brutalmente honesto. Comente abaixo qual qualidade de caráter você mais precisa desenvolver e que ação específica você vai tomar esta semana para começar a construí-la. Agora quero abordar algo que causa enorme confusão e leva a decisões financeiras ruins: a diferença entre preço e valor. As pessoas usam esses termos intercambiavelmente, mas são conceitos completamente diferentes e confundi-los custa caro. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Essa distinção parece simples, mas aplicá-la consistentemente requer pensamento claro e disciplina. Deixe-me ilustrar com exemplos concretos. Você pode pagar um preço baixo por algo que tem valor zero, e isso é um mau negócio. Você pode pagar um preço alto por algo que tem valor enorme, e isso é um ótimo negócio. O objetivo não é minimizar preço, é maximizar a diferença entre valor e preço. Warren chama isso de margem de segurança, e é um dos conceitos mais importantes em investimentos, mas se aplica a todas as decisões financeiras. Quando você compra um curso online por R$1.000 que genuinamente transforma sua capacidade de ganhar dinheiro, você pagou R$1.000, mas recebeu o valor potencial de centenas de milhares. Quando você compra um carro novo por R$50.000, que se desvaloriza para 30 mil em 2 anos e não adiciona nada à sua capacidade de gerar renda, você pagou 50 mil por algo que tem valor negativo para você. A maioria das pessoas foca obsessivamente em conseguir preços baixos, em encontrar descontos, em petinchar, mas não dedicam quase nenhum tempo pensando sobre valor real. Elas ficam excitadas por economizar 10% em uma compra que não deveriam fazer em primeiro lugar. Elas se sentem inteligentes por conseguir um bom preço em algo que tem valor questionável. Isso é pensar de trás para frente. Você deveria primeiro avaliar valor rigorosamente e só então considerar se o preço faz sentido em relação a esse valor. Se algo tem valor alto e preço baixo, compre sem hesitar. Se algo tem valor baixo e preço alto, evite completamente. Se algo tem valor alto, mas preço também alto, você precisa calcular se a margem de segurança é suficiente. Se algo tem valor baixo e preço baixo, ainda é um mau negócio porque você está alocando recursos escassos, incluindo sua atenção, em algo que não gera retorno. Como você avalia valor? Essa é a pergunta crucial e não há resposta simples porque valor depende do contexto, dos seus objetivos, da sua situação específica. Mas existem princípios gerais. Para investimentos financeiros, valor está relacionado a fluxo de caixa futuro. Uma ação tem valor baseado nos lucros que a empresa vai gerar ao longo do tempo. Um imóvel tem valor baseado no aluguel que pode gerar ou na utilidade que proporciona. Um título tem valor baseado nos juros que paga. Para bens de consumo, valor está relacionado à utilidade real e durabilidade. Um bom par de sapatos que dura 5 anos tem mais valor que um par barato que dura 6 meses, mesmo que o preço inicial seja mais alto. Uma geladeira eficiente que economiza eletricidade tem mais valor que uma ineficiente que custa menos inicialmente. Para educação e desenvolvimento pessoal,
Valor está relacionado a quanto aumenta sua capacidade de gerar renda ou melhora sua qualidade de vida de formas mensuráveis. Um curso que ensina uma habilidade valiosa tem valor alto. Um curso que apenas te faz sentir bem momentaneamente, mas não muda nada, tem valor baixo. O desafio é que avaliar valor requer pensamento, requer análise, requer que você resista à gratificação imediata de simplesmente comprar algo porque está em promoção ou porque todo mundo está comprando. A maioria das pessoas não está disposta a fazer esse trabalho mental. Então, usa preço como proxy para valor, assumindo que se algo é caro, deve ser valioso, e se algo é barato, deve ser uma petincha. Isso é preguiça mental e custa caro ao longo do tempo. Outro aspecto crucial da distinção entre preço e valor é entender que valor é subjetivo, até certo ponto. Algo pode ter valor alto para você e valor baixo para outra pessoa, dependendo de circunstâncias, necessidades, objetivos. Um carro tem valor diferente para alguém que mora em área rural sem transporte público, versus alguém que mora no centro de uma cidade com metrô. Uma casa grande tem valor diferente para uma família, com 5 filhos versus um solteiro. Um curso de inglês tem valor diferente para alguém cuja carreira depende de inglês versus alguém que nunca vai usar profissionalmente. Isso significa que você não pode simplesmente copiar as decisões financeiras de outros e esperar os mesmos resultados. Você precisa avaliar valor baseado na sua própria situação, seus próprios objetivos, suas próprias necessidades. O que é um ótimo investimento para seu vizinho pode ser terrível para você. O que é um gasto sensato para seu amigo pode ser desperdício para você. Você precisa pensar independentemente, avaliar valor independentemente, decidir independentemente. Isso é trabalhoso, é desconfortável, é mais fácil simplesmente seguir o que outros fazem. Mas é absolutamente essencial se você quer tomar decisões financeiras que realmente servem seus interesses. Uma armadilha comum relacionada a isso é o que chamo de falácia do custo irrecuperável. Você já gastou dinheiro em algo, então continua investindo mais dinheiro ou tempo nisso mesmo, quando fica claro que não tem valor porque não quer admitir que o investimento inicial foi um erro. Você comprou um curso caro que está sendo inútil, mas continua assistindo às aulas porque já pagou. Você investiu em uma ação que está claramente indo mal, mas continua segurando porque já perdeu dinheiro e não quer realizar a perda. Você começou um negócio que não está funcionando, mas continua jogando dinheiro nele porque já investiu tanto. Isso é pensamento irracional. O dinheiro que você já gastou se foi, é custo irrecuperável. Não deve influenciar decisões futuras. A única pergunta relevante é: dado onde estou agora, qual é a melhor alocação dos meus recursos daqui para frente? Se a resposta é continuar com o investimento atual, ótimo, continue. Se a resposta é cortar perdas e realocar recursos para algo com melhor perspectiva de retorno, faça isso sem hesitar, independentemente de quanto já gastou. Seu ego vai resistir a isso porque cortar perdas parece admissão de erro, mas seu patrimônio vai agradecer. Durante a próxima semana, antes de fazer qualquer compra acima de R$ 100, pare e escreva em um papel qual é o valor real que você espera receber. Seja específico. Depois compara com o preço. Se você não consegue articular o valor claramente, não compre. Compartilhe este vídeo com alguém que confunde preço com valor. Você pode estar salvando essa pessoa de decisões financeiras ruins. Quero agora falar sobre algo que raramente é discutido, mas que tem impacto enorme nos seus resultados financeiros: a qualidade das pessoas com quem você se associa. Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Já ouviu essa frase? É um clichê, mas como muitos clichês, contém verdade profunda. As pessoas ao seu redor influenciam suas crenças sobre dinheiro, suas atitudes em relação a risco, seus hábitos de consumo, suas expectativas sobre o que é possível, suas definições de sucesso. Essa influência é em grande parte inconsciente, o que a torna particularmente poderosa. Se você está cercado de pessoas que gastam tudo o que ganham, que vivem de salário em salário, que acham que investir é para ricos,
que veem em dívida como normal, você vai absorver essas atitudes mesmo que conscientemente discorde delas. Se você está cercado de pessoas que economizam consistentemente, que investem regularmente, que pensam em termos de longo prazo, que veem construção de patrimônio como prioridade, você vai absorver essas atitudes também? Isso não é julgamento moral, é simplesmente reconhecimento de como influência social funciona. Deixe-me contar sobre dois amigos de infância. Vamos chamá-los de Carlos e Daniel. Eles cresceram no mesmo bairro, foram para as mesmas escolas, tinham inteligência e capacidades similares, mas suas vidas tomaram direções completamente diferentes. Carlos, depois da faculdade, começou a trabalhar e naturalmente se associou com colegas que valorizavam consumo conspícuo. Eles competiam por quem tinha o carro mais novo, quem viajava para destinos mais exóticos, quem frequentava restaurantes mais caros. Carlos se viu gastando cada vez mais para manter o ritmo, para não ser o único que não participava, para não parecer inferior. 30 anos depois, apesar de ter tido uma carreira razoavelmente bem-sucedida, Carlos tem patrimônio mínimo e vive com ansiedade financeira constante. Daniel, por outro lado, teve a sorte de fazer amizade com um colega de trabalho que era investidor sério. Esse amigo introduziu Daniel a conceitos de investimento, convidou-o para grupos de discussão sobre finanças pessoais, apresentou-o a outras pessoas que pensavam de forma similar. Daniel absorveu essa cultura, começou a priorizar construção de patrimônio, encontrou satisfação em ver investimentos crescerem em vez de em consumo ostensivo. 30 anos depois, Daniel tem independência financeira e pode escolher trabalhar ou não. A diferença entre Carlos e Daniel não foi capacidade inata, não foi sorte. Foi simplesmente o ambiente social em que cada um se inseriu e as influências que absorveram. Isso não significa que você deve abandonar amigos que têm atitudes financeiras diferentes das suas. Significa que você precisa ser consciente da influência que estão exercendo e deliberadamente buscar também influências que te movem na direção que você quer ir. Se todos os seus amigos são gastadores impulsivos, você precisa ativamente procurar comunidades, grupos, eventos onde pode interagir com pessoas que têm mentalidade de investidor. Se todos ao seu redor acham que construir riqueza é impossível ou imoral, você precisa encontrar exemplos de pessoas que fizeram isso de forma ética e aprender com elas. Você precisa curar ativamente social da mesma forma que cura sua dieta ou sua rotina de exercícios. Isso não é manipulação, é autopreservação. Você está lutando contra influências poderosas que querem manter você consumindo, gastando, permanecendo dependente. Você precisa de aliados nessa luta. Precisa de pessoas que reforçam comportamentos produtivos em vez de comportamentos destrutivos. Uma dimensão particularmente importante disso é escolher um parceiro de vida que compartilhe seus valores financeiros. Incompatibilidade financeira é uma das principais causas de divórcio. E mesmo quando não leva a divórcio, causa estresse enorme e sabota objetivos financeiros. Se você é poupador e seu parceiro é gastador, você vai estar em conflito constante. Se você prioriza investimento de longo prazo e seu parceiro prioriza a gratificação imediata, você vai estar puxando em direções opostas. Isso não significa que você precisa concordar em tudo, significa que você precisa compartilhar valores fundamentais e estar disposto a trabalhar juntos em direção a objetivos comuns. Conheci casais que tinham rendas modestas, mas construíram patrimônio significativo porque estavam alinhados, trabalhavam como equipe, reforçavam hábitos produtivos um no outro. Conheci casais que tinham rendas altas, mas não acumularam nada, porque estavam constantemente em conflito, sabotando os esforços um do outro, usando o dinheiro como arma em lutas de poder. A qualidade do seu relacionamento primário tem impacto financeiro enorme, mas as pessoas raramente consideram compatibilidade financeira quando escolhem parceiros. Elas focam em atração, em compatibilidade emocional, em interesses compartilhados. Tudo importante, mas ignoram completamente se compartilham valores e objetivos financeiros. Isso é um erro caro. Olhe para 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Elas têm os hábitos financeiros que você quer ter?
Elas estão indo na direção que você quer ir? Se a resposta é não, você precisa expandir deliberadamente seu círculo social. Comente abaixo como as pessoas ao seu redor influenciam suas decisões financeiras, positiva ou negativamente. Estamos chegando perto do final e quero usar este tempo para falar sobre algo que considero absolutamente fundamental, mas que é frequentemente mal compreendido: o conceito de independência financeira. As pessoas têm definições muito diferentes do que isso significa. Para alguns, significa ser rico o suficiente para nunca precisar trabalhar. Para outros, significa simplesmente não ter dívidas. Para outros ainda, significa ter liberdade de escolher como passar seu tempo. Deixe-me te dar minha definição. Independência financeira é ter ativos que geram renda passiva suficiente para cobrir suas despesas de vida confortavelmente, dando-lhe liberdade de escolher trabalhar ou não, de escolher em que trabalhar baseado em interesse em vez de necessidade financeira. Note que essa definição não especifica um número absoluto, porque o número varia enormemente dependendo do seu padrão de vida. Alguém que vive modestamente pode alcançar independência financeira com patrimônio muito menor do que alguém que tem padrão de vida alto. Isso é crucial. Você tem duas alavancas para alcançar independência financeira mais rapidamente. Pode aumentar a taxa que acumula ativos aumentando renda, ou taxa de poupança, ou pode diminuir o patrimônio necessário, diminuindo despesas de vida. A maioria das pessoas foca exclusivamente na primeira alavanca e ignora completamente a segunda. Elas assumem que precisam ganhar mais, acumular mais, investir mais, mas nunca questionam se precisam gastar tanto. Isso é ineficiente. Cada real que você corta de despesas permanentes tem efeito duplo. Você precisa economizar menos a cada mês e você precisa de patrimônio total menor para alcançar a independência, porque suas despesas de vida são menores. Matematicamente, reduzir despesas é mais poderoso que aumentar renda para acelerar a independência financeira. Mas psicologicamente é muito mais difícil porque requer que você questione seu padrão de vida, que resista a pressões sociais, que encontre satisfação em coisas que não custam dinheiro. Deixe-me ser claro sobre o que independência financeira não é. Não é aposentadoria no sentido tradicional de parar de fazer qualquer coisa produtiva. A maioria das pessoas que alcançam independência financeira genuína continuam trabalhando, mas trabalham em coisas que amam, em projetos que consideram significativos, em horários que escolhem, com pessoas que respeitam. A diferença é que trabalham por escolha, não por necessidade. Isso muda completamente a natureza do trabalho. Quando você trabalha porque precisa do dinheiro, você tolera coisas que não deveria tolerar, aceita compromissos que não deveria aceitar, permanece em situações que drenam sua energia e criatividade. Quando você trabalha por escolha, você pode ser seletivo, pode dizer não, pode priorizar qualidade de vida e alinhamento de valores sobre compensação máxima. Independência financeira também não significa isolamento ou avareza. Não significa acumular dinheiro pelo simples prazer de acumular. Não significa privar-se de tudo que traz alegria. Não significa viver como um monge. Significa ter recursos suficientes para ter opções, para ter segurança, para ter liberdade. O que você faz com essa liberdade é escolha sua. Algumas pessoas usam para viajar, outras para dedicar tempo a hobbies, outras para trabalho voluntário, outras para passar tempo com família, outras para continuar construindo negócios que amam. O ponto é ter a opção. O caminho para a independência financeira não é mistério, não requer segredos especiais, não depende de sorte ou timing perfeito. É matematicamente simples. Gaste consistentemente menos do que ganha. Invista a diferença em ativos que geram retorno. Faça isso por tempo suficiente. Evite erros catastróficos no processo. Isso é tudo. A dificuldade não está em entender o que fazer. Está em realmente fazer consistentemente ao longo de anos, apesar de todas as tentações, pressões, distrações e desafios que vão aparecer. A dificuldade está em manter o curso quando amigos estão gastando e você está economizando. Está em resistir a upgrades de estilo de vida quando sua renda aumenta.
Está em continuar investindo quando o mercado está caindo e todo mundo está vendendo em pânico? Está em não se deixar seduzir por esquemas de enriquecimento rápido quando aparecem? Está em aceitar que progresso real é lento, composto, invisível no dia a dia, mas transformador ao longo de décadas? A maioria das pessoas não alcança a independência financeira não porque não sabem como, mas porque não têm disciplina, paciência e consistência para executar o plano. Elas sabem o que deveriam fazer, simplesmente não fazem. Ou fazem por alguns meses, depois desistem. Ou fazem até surgir uma tentação grande, depois racionalizam uma exceção. Ou fazem até as coisas ficarem difíceis, depois abandonam o plano. Se você tem 20 anos hoje e começa a investir 15% da sua renda consistentemente, vivendo com os 85% restantes, você provavelmente alcança a independência financeira nos seus 40 e poucos anos, talvez 50, dependendo de retornos de investimento e inflação. Isso significa que você tem metade da sua vida adulta livre de necessidade de trabalhar por dinheiro. Isso não é fantasia, não é sonho impossível. É simplesmente matemática de juros compostos aplicada consistentemente, mas requer que você comece agora, não daqui a 5 anos quando ganhar mais, não daqui a 10 anos quando pagar a casa. Agora, cada ano que você adia é um ano perdido de crescimento composto que você nunca recupera. Se você tem 40 anos e não começou ainda, você ainda pode alcançar a independência, mas vai levar mais tempo. Vai requerer taxa de poupança maior, vai ser mais difícil. Se você tem 60 anos e não tem patrimônio significativo, suas opções são muito mais limitadas, mas ainda não é tarde demais para melhorar sua situação. O melhor momento para começar foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Calcule agora quanto você precisa para a independência financeira, baseado nas suas despesas anuais. Uma regra simples é 25 vezes suas despesas anuais, assumindo taxa de retirada de 4%. Se você gasta R$40 mil por ano, precisa de R$1 milhão investidos. Se gasta 80 mil por ano, precisa de 2 milhões. Agora, calcule quanto você está economizando por mês e quanto tempo vai levar para chegar lá no ritmo atual. Esse número te assusta? Deveria. Deixe um comentário dizendo quantos anos faltam para sua independência financeira no ritmo atual. Vou encerrar falando sobre algo que perpassa tudo o que discutimos: a importância de pensar por si mesmo. Vivemos em uma época de sobrecarga informacional, onde você é bombardeado constantemente com conselhos financeiros, dicas de investimento, estratégias milagrosas, gurus prometendo riqueza rápida. A tentação é terceirizar seu pensamento, seguir alguém que parece saber o que está fazendo, copiar estratégias de pessoas bem-sucedidas, delegar suas decisões financeiras para especialistas. Isso é um erro fundamental. Você não pode terceirizar responsabilidade pelos seus resultados financeiros. Você pode e deve buscar conselho, aprender com outros, considerar múltiplas perspectivas, mas no final você precisa pensar por si mesmo e tomar suas próprias decisões. Por quê? Porque ninguém se importa com seu dinheiro tanto quanto você. Porque ninguém conhece sua situação específica, seus objetivos específicos, sua tolerância a risco específica como você. Porque muitos dos conselhos que você recebe são conflitantes. E você precisa ser capaz de avaliar criticamente e decidir o que faz sentido para você. Porque o mundo financeiro está cheio de pessoas que têm interesses que não estão alinhados com seus, que ganham dinheiro com suas decisões independentemente se você ganha ou perde. Pensar por si mesmo não significa ignorar especialistas. Significa desenvolver capacidade de avaliar criticamente o que eles dizem, de separar conselho sólido de marketing disfarçado, de entender os incentivos por trás das recomendações que recebe. Como você desenvolve essa capacidade de pensamento independente? Primeiro, você estuda fundamentado. Você não precisa se tornar um experto em finanças, mas precisa entender princípios básicos bem o suficiente para avaliar se algo faz sentido. Você precisa entender o que é risco real versus risco percebido, o que é retorno esperado versus retorno prometido, o que é evidência versus anedota. Segundo, você questiona tudo, especialmente coisas que parecem óbvias,
ou que todo mundo aceita sem pensar. Porque todo mundo acha que casa própria é sempre bom investimento. Porque todo mundo assume que você precisa de carro novo. Porque todo mundo acredita que precisa de certo padrão de vida. Quando você questiona suposições comuns, frequentemente descobre que não tem base sólida. São apenas convenções sociais que as pessoas seguem sem pensar. Terceiro, você desenvolve modelos mentais que ajudam a avaliar situações rapidamente. Um modelo mental é uma estrutura de pensamento que você pode aplicar a múltiplas situações. Por exemplo, o modelo de custos de oportunidade. Sempre que você considera gastar dinheiro em algo, pergunte-se o que mais poderia fazer com esse dinheiro e qual uso geraria mais valor. Outro modelo útil é pensar em termos de incentivos. Quando alguém te dá um conselho financeiro, pergunte-se como essa pessoa se beneficia se você seguir o conselho. Se um vendedor de imóveis te diz que agora é ótimo momento para comprar, considere que ele ganha comissão se você comprar. Se um gestor de fundos te diz para investir no fundo dele, considere que ele ganha taxa de administração, independentemente do desempenho. Isso não significa que o conselho é necessariamente ruim. Significa que você precisa considerar os incentivos ao avaliar o conselho. Quarto, você mantém registro das suas decisões e resultados. Isso é crucial, mas quase ninguém faz. Escreva por que você está fazendo cada investimento significativo. Quais são suas expectativas? Qual é sua tese? Depois, revise periodicamente. Você estava certo? Estava errado? Por quê? Esse processo de revisão é como você realmente aprende e melhora seu julgamento ao longo do tempo. Sem ele, você repete os mesmos erros indefinidamente sem perceber os padrões. Quinto, você aceita que vai cometer erros e aprende com eles, em vez de negá-los ou racionalizá-los. Todo investidor comete erros, todo empreendedor toma decisões ruins, todo ser humano tem julgamento falho às vezes. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas não é a ausência de erros, é como respondem a erros. Pessoas bem-sucedidas reconhecem erros rapidamente, analisam o que deu errado, ajustam seu pensamento, seguem em frente. Pessoas mal-sucedidas negam erros, culpam outros, passionalizam, repetem os mesmos erros porque nunca realmente aprenderam com eles. A independência intelectual é a armadura final contra a pobreza auto-infligida. E aqui é a verdade brutal que Munger nos ensinaria. Estas 7 armadilhas não são problemas financeiros isolados, são falhas de caráter, são falhas de pensamento. A jornada para a riqueza não é sobre encontrar o investimento secreto ou a fórmula mágica. É sobre se tornar o tipo de pessoa que não cai nessas armadilhas. É sobre dominar a própria psicologia. É sobre cultivar a paciência em um mundo que exige gratificação instantânea. É sobre buscar conhecimento genuíno em vez de seguir a multidão barulhenta. É sobre entender seus próprios limites em vez de sucumbir à arrogância. É sobre enxergar os custos invisíveis que os outros ignoram. É, acima de tudo, sobre assumir a responsabilidade radical por suas próprias decisões e seus próprios resultados. Este não é um caminho fácil. Exige disciplina, humildade e um compromisso incansável com a aprendizagem ao longo da vida. Mas é o único caminho que leva à verdadeira liberdade financeira. Não a liberdade de comprar qualquer coisa, mas a liberdade de não ser escravo do dinheiro, do medo ou da opinião alheia. Charlie Munger não nos deixou apenas lições de investimento. Ele nos deixou um manual para o pensamento racional e para uma vida bem vivida. As armadilhas estão postas. O mapa para evitá-las está em suas mãos. A jornada começa agora.